Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o A Palavra que Fica. E hoje, Maria João, nós vamos estar a falar sobre aquilo que vemos no nosso dia a dia, que é a poesia. Porque a verdade é que o Verdade, mundo está cheio desta beleza e que pode ser transformada sempre num poema. verdade. E nós somos aquilo que se chama um país de poeta e os livros de poesia são dos que menos vendem neste país, que é assim um contrassenso e um paradoxo. E todos nós precisamos de poesia na vida, cada Sem vez dúvida, mais. sem dúvida. Nessa perspectiva e nessa panóplia de autores que podemos escolher, o que é que trouxeste, Joaninha? Então, eu fiz este exercício, como faço sempre para cada episódio que vamos gravar, de recordar o meu primeiro arrebatamento poético. E a verdade é que acho que não poderia ter sido outra pessoa que não Flor Bela Espanca, que marcou-me muito, também em grande parte pela minha madrinha, que lia bastante a poesia de Flor Bela Espanca, e foi desta forma que eu fui introduzida na poesia ainda muito nova. E depois também, tu és professora de português, e ali no secundário depois tive o meu enamoramento pelo Eugênio de Andrade e depois pelo Alberto Queiro, o heterónimo de Fernando Pessoa, e sei que nós também vamos falar um bocadinho sobre este poeta depois com o nosso convidado. Mas a verdade é que depois destas incursões eu apaixonei-me verdadeiramente foi pela Rosa Lobato de Faria. Eu já disse isto muitas vezes em muitos encontros do meu clube literário e as pessoas que me conhecem sabem que é assim uma referência muito grande para mim na literatura. E desde que eu descobri que nunca mais alarguei. E eu lembro-me, eu li acho que todos os romances publicados pela Rosa Lobato de Faria, os livros infantis, e acho que as pessoas também se recordam da Rosa Lobato de Faria como sendo a autora de muitos dos clássicos do Festival da Canção. Temos o Chamar a Música, que foi uma canção elevada pela voz da Sara Tavares, temos o Amor de Água Fresca, aqui uma sumarenta sinestesia, porque a Rosa Lobato de Faria era muito sinestésica, É aqui é verdade. entoada pela Dina, que é uma das minhas músicas favoritas levadas ao Festival da Canção. Depois o Baunilha e Chocolate, que eu acho que é uma música muito renegada, ali para um segundo plano, na voz maravilhosa do Tó Cruz, que deu a voz ao Quasimodo do Crocodilo de Notre Dame. E o Baunilha e Tó Chocolate Cruz também é tem uma uma. voz fantástica. O Tó Cruz tem uma voz linda, muito melíflua, como a própria Rosa Lobato Faria também era. Há muita doçura, muito mel ali também envolvido. Um, e eu falava há pouco dos livros infantis e eu cruzei-me com o ABC das Flores e dos Frutos, que é um livro infantil em Não se poesia viu, e não se vê, vês, Maria agora João, vê-se, assim? agora já. Ah, pronto. Um, e este ABC das Flores e dos Frutos, ele tem assim um compêndio de tudo aquilo que nos faz olhar para a cor e olhar para a natureza. Temos as cerejas, os pêssegos, os figos, depois os narcisos, as rosas. Temos aqui um, uma, um verdadeiro compêndio de poemas bonitos e deste sumo que eu dizia que a vida tem, que merece muito ser vivida e saboreada. E depois, mais tarde, eu descobri este livro que é A Noite Inteira Já Não Chega, que é uma compilação da poesia da Rosa Lobato Faria desde 1983. Estás a ver, Maria João, desse lado? Espero que sim. Sim, sim. Até 2010, que foi o ano em que a Rosa infelizmente nos deixou. Mas é um livro muito belo, em que o desejo e a memória fundem-se aqui com muita perfeição, muito requinte, com muita sensualidade, e os poemas exploram aqui a urgência do tempo e também a plenitude do amor. E esta noite que dá título ao livro também se acaba por transformar num espaço sagrado de entrega, de partilha e de reflexão. E eu dizia há pouco que a Rosa tem mesmo tem, para mim ainda tem, porque continua presente na minha estante e nas minhas memórias, tem uma musicalidade muito bonita na forma como escreve, tem este mel que eu falava há pouco, há também uma dimensão muito espiritual nos seus livros, uma ligação muito vibrante ao corpo e à vida. E eu lembro-me inclusive aqui da música que eu falava há pouco, do Chamar a Música, da entrada pela Sara Tavares, em que ela diz filtro redentor de amor, 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 e os livros da Rosa Lobato Faria são isto também. E eu escolhi aqui um poema para ler, Maria João, porque acho que não podemos falar de poesia sem recitar, declamar, usem o verbo que quiserem. E eu destaquei aqui um poema em particular que eu gostei muito e que diz o seguinte: Não me disseste, amante madrugada, pedra de lua, pássaro viagem. No meu corpo de agosto, feita à estrada, não descobriste a sombra da folhagem.
Não murmuraste ao menos solidão. Amora, mel, morango, não disseste. Não te pedi nem mar, nem coração, não tens perdão. Fui água e não me bebeste. Faz-me lembrar também aqui um bocadinho o amor de água fresca, não é? Há muita presença dos cheiros, deste sinestesia que eu falava há pouco, das cores, do volume de tudo. É muito bela a forma como a Rosa escreve. E depois, mais tarde, eu encontrei morada também nos poemas da Maria do Rosário Pedreira, que é uma das minhas poetisas favoritas, poetas. E este Canto do Vento nos Ciprestes foi muito difícil de encontrar porque este livro está esgotadíssimo. Eu tinha este livro compilado no Poesia Reunida, também que é da Quetzal, que é uma compilação de vários livros de poemas da Maria do Rosário Pedreira, mas eu queria em particular ter o Canto do Vento dos Ciprestes da Gótica. Este livro está mesmo esgotado em todo lado, é muito difícil de encontrar e eu comprei no Alfarrabista na altura. E quando me cruzei aqui com um poema em particular, foi onde eu pensei, ok, eu quero fazer morada, eu quero viver neste poema. E aqui a natureza, os espaços da casa, eles manifestam-se mesmo como espelhos da alma. A saudade também está aqui muito presente e as pequenas mortes do dia a dia que são necessárias também para nos transformarmos, e penso que vai ser algo que também vamos falar hoje com o nosso convidado. E também aqui eu vou ler só o poema que eu destaquei, Maria João, e que foi aquele mesmo onde eu pensei, eu quero estar aqui mais vezes, quero demorar-me nele. E diz o seguinte: quando eu morrer, não digas a ninguém que foi por ti. Cobre o meu corpo frio com um desses lençóis que alagámos de beijos quando eram outras horas nos relógios do mundo e não havia ainda quem soubesse de nós. E leva-o depois para junto do mar, onde possa ser apenas mais um poema, como esses que eu escrevia assim que a madrugada se encostava aos vidros e eu tinha medo de me deitar só com a tua sombra. Deixa que nos meus braços pousem então as aves, que como eu, tazem entre as penas a saudade de um verão carregado de paixões. E planta à minha volta uma fiada de rosas brancas que chamem pelas abelhas e um cordão de árvores que perfurem a noite, porque a morte deve ser clara como o sal na bainha das ondas e a cegueira sempre me assustou e eu já ceguei de amor, mas não contes a ninguém que foi por ti. Quando eu morrer, deixa-me ver o mar do alto de um rochedo e não chores, nem toques com os teus lábios a minha boca fria. E promete-me que rasgas os meus versos em pedaços tão pequenos como pequenos foram sempre os meus ódios. E que depois os lances na solidão de um arquipélago e partas sem olhar para trás nenhuma vez. Se alguém os vir de longe, brilhando na poeira, cuidará que são flores que o vento te despiu, estrelas que se escaparam das trevas, pingos de luz, lágrimas de sol, ou penas de um anjo que perdeu as asas por amor. Ela eu é acho este brilhante. poema muito, muito belo. Ela é incrível, incrível, incrível. Maria João. E trouxe, só para finalizar aqui, nos portugueses, que eu penso que tu também deves ter trazido portugueses, porque eu Só sei que és trouxe portugueses. só te trouxeste portugueses. Eu trouxe também outros 3 autores que não são portugueses, mas queria só aqui para finalizar dar 2 sugestões. Uma delas é a Crença do Desamor, da nossa Anabela Carrazede. Ela já foi convidada de outro projeto que tivemos também dentro da área da literatura, um programa de rádio, e este é o primeiro livro da Anabela, um livro de poesia, também é a sua estreia, e ela compila neste livro poemas que escreveu ao longo do seu processo de metamorfose e que atravessam aqui vários temas. Nós temos o amor, o desamor, a identidade, o feminino, a espiritualidade e o corpo muito presentes. É uma escrita muito íntima, também muito crua, muito simbólica, e aqui o corpo poético é também uma presença muito performativa, e ela rasga os silêncios, esta presença, e os poemas são transformados em confissões. E a capa, nós falávamos também na altura, quando entrevistámos a Anabela, que é um desenho inspirado numa fotografia, numa sessão da Anabela de modelo ao vivo, e ela própria também simboliza aqui muito esta ligação do corpo à palavra, ao gesto, à vulnerabilidade, e é um livro que eu aconselho muito, muito mesmo. Também aqui atravessa os vários elementos naturais, no caso do nosso convidado e no livro de poesia dele, também tem aqui o processo de ciclo da água. Neste caso temos aqui também um processo de metamorfose que é representado pelos elementos principais: água, fogo, terra, água e éter, e é um livro mesmo muito bonito e que eu aconselho a toda a gente. E também nos portugueses trouxe o Siringe, da Rosa Maria Martelo,
que é uma poetisa menos conhecida, mas Sirins, para quem não sabe, é o órgão presente nas aves, e eu acho que quase todos os poemas que eu li tinha pelo menos aves referidas, que é assim um dos meus maiores amores, mas é o órgão presente nas aves e que é responsável pela emissão de som. E eu comprei este livro na altura, na Feira do Livro da Poesia de Campo de Ourique, sempre que é o Dia Mundial da Poesia, eles fazem a feirinha ali em Campo de Ourique, no Jardim da Parada, e também são poemas muito belos, também aqui com a natureza, com a matéria muito presente e cheia de simbologia, e aconselho muito porque é uma poetisa que pelo menos eu não ouço falar com tanta frequência como os outros nomes que referi aqui, e queria mesmo deixar esta sugestão. Brijão, diz-me então as tuas referências portuguesas e depois no fim eu volto aqui aos poetas que não são, que escrevem noutras línguas e que não são propriamente portugueses. Olha, por incrível que pareça, eu estou a ler um livro de poesia. O João Carramão falou comigo para eu ler o seu Abismos, e eu comecei ontem, li 3 poemas, porque eu gosto de ler assim. É uma das coisas que eu quero perguntar ao nosso convidado, é como é que se lê poesia. Eu gosto de ler 3 poemas, 4 poemas, e depois, no dia seguinte, ler 3 poemas, 4 poemas, porque eu fico muito a pensar naquilo que esta poesia nos diz. Este livro tem ilustrações do Francisco Noa, que são ilustrações muito bonitas a preto e branco. Eu gosto cada vez mais do preto e branco. Esta ilustração chama-se Vermelho Sangue, e tem o raiar o raiar das veias, que é muito bonito. Depois fui buscar meu Deus, há 2 anos, no Alertejo, eu conheci a Claudina Brito, e ela também é alguém que escreve poemas e não só. Este livro é uma compilação de várias coisas, entre os quais alguma poesia. Ela é alentejana, de Elvas, e é um livro que eu gosto muito, gostei muito de ler, e não só dos textos dela, mas também dos poemas. Trouxe alguém que nós conhecemos e que também foi ao Dito Cus programa de rádio, que é a Amanda Lopes, a nossa Amandinha. Ela não é portuguesa, embora já seja um bocadinho nossa também. É verdade. Ela é do Brasil, mas aqui chama-se Farol de Palavras Alma Lusitana, que eu tive o prazer, a honra, o gosto de apresentar com a minha Sandra Carvalho. A Amanda tem uma poesia, uma prosa poética, uma poesia narrada, que eu acho muito, muito bonita, e que eu não quis deixar de referenciar a nossa Amanda. Um livro que é pouco conhecido, mas que tem também poemas muito bonitos, é o livro da Carolina B. Rodrigues, que se chama Sozinho é um péssimo sítio para se estar, e que eu acho que este título é brilhante, e que dentro daqueles poemas que nós escolhemos para trazer aqui, eu queria ler aqui um que se chama Céu Cinzento, e que diz assim, eu sou péssima a ler poesia, mas pronto, vamos lá. Não és nada, não és nada. Diz assim, não sou apenas branco ou preto. Além disso, no meu ser, as cinzas misturam-se sem final. Na busca de um raio de sol, busco o viço, mas a escuridão também é o meu normal. Sou nuvem densa que se estende no abismo, trazendo sombras e clarões, um rival. A complexidade da mente é o meu enigma, que me confunde, me perturba, me faz mal. Confio menos na humanidade, no esquema, pois na complexidade humana vejo o desigual. Entre a bondade e a maldade, o dilema, no céu cinzento, em busca de um sinal. Oh, que bonito. É lindo, este livro dela é muito, muito bonito. Ela tem alguns em inglês, portanto, como vês, também trouxe a língua inglesa, mas ela tem, este livro tem poemas lindíssimos, muito bonitos. E depois resolvi trazer 2 consagrados, por motivos distintos. Um, porque foi o meu orientador da tese de doutoramento e é considerado um dos melhores poetas do século XX, que é o professor Nuno Judice. Eu tenho que lhe chamar assim, não lhe consigo chamar só Nuno Judice.
que é considerado um dos maiores poetas do século XX e que, para quem não sabe, também escreveu prosa. Escreveu romances pequeninos assim, mas escreveu. Este é lindíssimo, chama-se Vésperas da Sombra, porque eu acho que a prosa dele é uma prosa poética, ele não consegue fugir da poesia, porque aquilo que ele gostava realmente era da poesia. E a Quetzal tem, eu tenho estes 2 livros dele já há algum tempo e não queria deixar de falar dele. Outro que eu não trouxe o livro para mostrar, mas que é alguém a quem eu muitas vezes retorno, é a nossa Natália Correia. Natália Correia foi uma poetisa brilhante, numa época em que se falava muito de Sofia de Melbrenner, mas eu acho que a Natália é muito mais visceral, muito mais corpo, muito mais entranhas, e eu gosto dessa poesia visceral da Natália, que foi musicada. Há um poema da Natália que eu não me lembro o título, mas que foi musicado por José Mário Branco, que é assim uma coisa espetacular e que eu gosto muito. E trouxe alguém, quando falam em poesia, é logo aquilo que eu me lembro, que é o David Mourão Ferreira. Eu tive a honra e o prazer e o privilégio de conhecer o David Mourão Ferreira, e o David Mourão Ferreira era um homem que era um charme, era um gênio, era um charme, era tudo. Foi alguém a quem eu pedi para ser meu orientador da minha tese de mestrado, mas já não consegui porque ele já estava doente. E porquê é que eu tenho esta ligação com o David Mourão Ferreira? Porque o meu pai foi aluno do David Mourão Ferreira no primeiro ano que o David Mourão Ferreira deu aulas. E eu tenho cá em casa o primeiro livro que o David Mourão Ferreira publicou, A Secreta Viagem, autografado para o meu pai, em que o David Mourão Ferreira fez, isto é de 1950, em que o David Mourão Ferreira fez, é das edições Távola Redonda, e o David Mourão Ferreira fez uma edição limitada que andou a vender aos alunos, porque era aulas à noite e, portanto, já era todos adultos. Eu tenho 87. Não sei quantos foram, mas eu tenho 87. Está sem som. Disse uau. E o meu pai guardou um recorte de jornal sobre a Secreta Viagem, uma Uau, crítica literária sobre a Secreta Viagem, que eu guardo aqui, assim, religiosamente, nesta primeira edição da Secreta Viagem. Esse livro é um tesouro, Maria João. Este livro é assim há coisas que eu tenho e que gosto muito. O David, para mim, é um símbolo, que sou um bocadinho mais nova que o meu pai, é um símbolo de liberdade, porque o David Mourão Ferreira foi dos primeiros poetas que deu poesia para a Amália cantar, numa altura em que o fado era muito mal visto e que o David já era um grande poeta e, portanto, houve ali alguma sururu na sociedade portuguesa. Sim. Como é que o David deixava ou dava os seus poemas a Amália Rodrigues. E eu tenho este... Sim, há um poema que eu adoro de David Mourão Ferreira, cantado pela Amália, que é o Primavera, salvo erro. Exatamente. É um dos poemas de David Mourão Ferreira e a interpretação da Amália é linda desse poema. Esta obra poética junta uma série de livros, entre os quais um que ele escreveu entre 1954 e 1960, chamada A Guitarra e a Viola, e que ele dedicou a uma das pessoas a quem ele dedicou este livro foi a Amália. E o primeiro poema que nos aparece é o Libertação, e eu acho que hoje em dia falar de liberdade nunca é demais. E foi o segundo poema que eu escolhi para trazer, que diz assim: fui à praia e vi nos limos a nossa vida enredada. Oh, meu amor, se fugirmos, ninguém saberá de nada. Na esquina de cada rua, a sombra nos espreita, e se nos olhares se insinua, de repente, uma suspeita. Fui ao campo e vi os ramos, decepados ou torcidos. Oh, meu amor, se ficamos pobres dos nossos sentidos, hão de se transformar o mar, deste amor numa lagoa, e de lodo hão de se acercar, porque o mundo não perdoa. Em tudo vejo fronteiras ao nosso amor,
Longe daqui, onde queiras, a vida será maior. Nem as esperanças do céu me conseguem demover. Este amor é teu e meu. Só na terra o queremos ter. Ai, que lindo! Este senhor era assim uma coisa espetacular. E eu acho que o David é alguém que é do século XX, mas tem que voltar a ser falado, porque fala-se muito, e com todo o mérito, atenção, a nível da música fala-se muito do Ari dos Santos, que era também um grande poeta, e Sim, poderíamos ter trazido para aqui, mas eu acho que não podemos esquecer o David Mourão Ferreira. E foram estes os sem poemas que eu dúvida. trouxe. Olha, este senhor Concordo. charmoso, a fumar cachimbo, nós entrávamos no gabinete dele da Fundação Carlos Gulbenkian e cheirava um cheiro de cachimbo ótimo, porque ele fumava dos Que bons, lindo! não é verdade? E parece que ainda estou a sentir o cheiro do cachimbo do David Mourão Ferreira. Incrível, Foi uma honra incrível, tê-lo Maria conhecido. João. Acredito. Olha, só porque para finalizar, e fugindo agora um pouco aos autores Aos portugueses, aos portugueses, eu trouxe o Anjaki, que na realidade acaba também por ser um bocadinho português, apesar de ser africano, é prémio Saramago, portanto, acaba também por estar aqui, fazer um bocadinho parte do nosso país, sem dúvida alguma. É um dos meus autores favoritos, volto muitas vezes a ele. Para mim foi um prazer já ter trabalhado com o Anjaki também num projeto literário. E este Materiais para a Confecção de um Espanador de Tristezas, que é um dos livros dele de poesia, é um livro muito belo, muito cândido, como o Anjaki sabe ser. É um inventário de delicadezas e ele transforma mesmo a palavra aqui numa ferramenta contra esta tristeza, contra esta amargura que muitas vezes se insurge na nossa vida. E ele é muito lírico, ele resgata constantemente a candura da infância, o ímpeto também que os afetos mais simples acabam por ter, a ternura, as pequenas memórias do cotidiano e como tudo isto acaba também por ser essencial para sacudir, não é? Já que é um espanador de tristezas, sacudir aqui a dor e reinventar também a alegria no nosso cotidiano. Depois trouxe um dos meus autores favoritos, eu aconselho a toda a gente, a poeta brasileiro, que é o Manuel de Barros, e que tem a sua coletânea de poesia reunida nesta edição da Relógio d'Água. E este livro tem aqui décadas de trabalho e é um autor que trabalhava algo muito bonito que ele dizia, que era os deslimites da palavra. E ele é um mestre mesmo da infância também, um pouquinho aqui como o Anjaki, e foi por isso que os trouxe quase de seguida, e é muito bela a forma como ele descreve o Pantanal brasileiro e como ele leva tudo o que está à nossa volta e tudo o que há na natureza a um estatuto muito de sacralidade quase. E acho que nós vamos também falar aqui com o nosso convidado de hoje acerca das regras de construção de um poema, se seguem uma lógica, se seguem uma gramática específica, e como é que se cria aqui todo o universo. E no caso do Manuel de Barros, as pedras, os bichos, as pessoas trocam um bocadinho todas de lugar e o Manuel acaba por nos convidar a ver sempre o mundo pela primeira vez com estes olhos de espanto e que é algo que eu gosto particularmente. E eu destaquei aqui só um excerto de um poema dele muito belo. Deixa-me só aqui encontrar, exatamente, chama-se Biografia do Orvalho, e a parte que eu destaquei diz o seguinte, é muito curtinha: escuto o perfume dos rios, sei que a voz das águas tem sotaque azul, sei botar cílio nos silêncios, para encontrar o azul eu uso pássaros, só não desejo cair em sensatez, não quero a boa razão das coisas, quero o feitiço das palavras. E é muito, muito bela a forma como o Manuel escreve, e eu aconselho toda a gente a pesquisar mais sobre ele, a ler os poemas, a ler e a descobrir também os livros infantis que ele tem publicados, que são absolutamente incríveis. E por fim trouxe uma mulher também aqui fora dos escritores portugueses, que é Emily Dickinson, e eu gosto muito dela, adoro esta edição também da Relógio d'Água. E este livro, o Herbarium, lá está mais uma vez a ligação à natureza. Se não são livros infantis, é a minha ligação à natureza, quase visceral, faz parte de mim. E é um livro mesmo muito bonito, é uma edição bilingue, em português e em inglês. Tem aqui pelo meio
também este herbário que dizia há pouco, não é? Que as plantas e as flores a darem também um mote a este livro quase de observação científica. Não é um livro científico, nem pouco mais ou menos, mas tem aqui muita mística das flores e das plantas e muitas metáforas, e dizias há pouco da questão da liberdade e que é tão importante ela ser completamente explorada e continua a estar na ordem do dia. Maria João, e só para terminar, porque tu falaste do David Mourão Ferreira, e eu tinha pensado nisto para fazermos também a ponte para o nosso convidado, e referi aqui outra vez esta questão de não haver regras também para a poesia, e não haver regras sobretudo para a liberdade. E nós estamos a gravar este podcast em abril, por acaso não estamos a gravar no 25 de abril, mas são 10 dias antes. Mas há um poema ao qual eu recorro muitas vezes e que é brilhantemente interpretado pela Garota Não numa música num dos seus álbuns, e que é um poema do Eugênio de Andrade. Eu referia no início como sendo uma das pessoas que me inspirou muito quando comecei a ler poesia, e eu vou lê-lo porque toda a gente o conhece, certamente já o ouviu cantado pela Garota Não, que se chama É Urgente o Amor, e diz: é urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas, é urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer, é urgente o amor, é urgente permanecer. E acho que faria todo sentido fazermos a nossa transição aqui também para o nosso convidado. Ele próprio também com muita urgência de amor, ainda bem que assim é, porque não seria de outra forma, ele não seria de outra forma se não tivesse também esta partilha tão grande de mundos interiores que tem dentro dele. Joana, depois de tanta poesia, quem é o nosso convidado? O nosso convidado de hoje é alguém que eu já queria trazer há imenso tempo para este podcast. Sempre teve uma ligação, uma relação próxima e peculiar com as palavras, e ele próprio diz que brilhava nas composições da primária, mas que travava batalhas constantes com os ditados, e nós vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isto. Ele é publicitário de formação e pós-graduado em Storytelling pela Escola Superior de Comunicação Social, é copywriter e foi neste âmbito que o conheci, e tem formação também no mundo das dobragens para a animação, e vocês vão perceber que é uma pessoa altamente criativa e que faz mesmo das palavras a sua ferramenta primordial de trabalho. Neste seu primeiro livro, Antes que Tudo Seja Chuva, um livro de poesia, sua primeira obra publicada, ele debruça-se sobre a metamorfose humana. Há aqui uma ligação visceral a estas transformações que são necessárias para passarmos aqui desta fase de lagarta à borboleta. E ele utiliza mesmo a metáfora da chuva, e a chuva está aqui presente no título e também ao longo do livro, para falar também desta espécie de sistema emocional que é invisível, aquele que vamos acumulando e que escondemos sob a superfície, mas que também acaba por ser o verdadeiro motor para a nossa renovação e crescimento. E ele é uma das pessoas mais criativas e queridas que eu conheço nesta vida, e eu dizia em off que vai ser difícil para mim tratá-lo por Francisco, porque para mim ele é o Lamps, mas quero mesmo tratá-lo pelo nome profissional que ele tem, portanto, seja bem-vindo, Francisco Lopes Lampreia. Olá. Obrigada por teres vindo, Francisco. Obrigado, obrigado pelo convite. Estou contente por estar aqui convosco hoje, e tenho que também deixar aqui o meu agradecimento a este projeto, que é sempre ótimo ver quando as pessoas abrem o seu coração e mostram a sua paixão, dando vida, ou neste caso, dando voz, que é este podcast, a esta arte que é a literatura. E é sempre bom ver isto a acontecer. Obrigada. Obrigada mais uma vez por estares aqui connosco hoje. E nós sabemos que tu nasceste em Lisboa e que tens também aqui uma ligação ao Barreiro. Portanto, eu queria perguntar-te também, tendo estes dois polos como influências, esta dualidade geográfica como influência para o teu trabalho, e também esta proximidade de ambas ao Rio Tejo, queríamos perceber de que forma é que estas polaridades também influenciam a tua escrita, e esta água
na qual tu vais navegando também diariamente? Eu diria que é altamente relevante, isto porque quase grande parte, diria talvez 90% dos poemas que estão aqui no livro foram escritos no Rio, enquanto eu fazia a travessia de uma cidade para a outra. E lá está, acho que é super importante porque é ali um espaço que tenho para mim de sentir, de estar ali, como dizias, ali no meio da água, que acabou por levar a este livro, o Antes que Tudo Seja Chuva. E portanto dou essa grande importância a esta ligação que tenho do Rio Tejo com esta obra. É meia hora de barco, não é, Francisco? Eu dei aulas no Mais ou menos. Barreiro, fazia quando eu dei aulas há 30 anos, eu sei precisamente que o meu filho, eu estava grávida do meu filho no último ano que dei lá aulas, e aquela meia hora com o nascer do sol é inspiradora. É Enfim, sim, eu via senhor. testes, cada um. Uhum. Francisco, tu és copywriter, também, estás ligado à publicidade. Esta ligação dos dois processos, apesar de serem processos criativos, são distintos, porque um é mais comercial, o outro é mais, digamos, não direi. Intimista, íntimo, sim. Exato, pronto, será esse o termo. Entram em conflito, interajudam-se, como é que tu fazes essa interrelação? Eu até acho que são muito importantes e o que vou dizer aqui pode ser assim meio escandaloso, mas as duas áreas, tanto esta, apesar de uma ser uma escrita mais comercial e, como tinham dito, a outra ser mais intimista, ambas têm este propósito de dizer muita coisa em poucas palavras. E eu acho que isto dá alguma bagagem, dá mais técnicas para conseguir criar estes poemas em si. Certo que o propósito quando se escreve um poema não é vendê-lo às pessoas, e também como se escreve para publicidade, não queremos tanto inspirar, mas com um propósito, e na poesia não é bem assim, é mais fazer sentir. E portanto eu acho que apesar de serem dois polos opostos, acho que também se ajudam a complementar depois na criação, neste processo criativo da poesia. Sim, sem dúvida. E tu escreves desde que te lembras, pelo menos a ideia que eu tenho. Portanto, também neste sentido, eu queria perguntar-te se tu tens algum ritual específico, se os teus poemas surgem destas travessias diárias que tu fazes, de algum contacto que tu tenhas com os teus próprios. Algum contacto com as memórias dos outros e também com as tuas próprias memórias. Há esta necessidade de explorar mais camadas sobre ti enquanto ser humano e também das pessoas com quem te relacionas. Tens algum ritual específico também nesse sentido para teres inspiração para a criação dos teus poemas? Não tenho um ritual propriamente dito. Geralmente isto surge-me com algum momento, seja um momento que estou a viver na altura, uma lembrança que vivi, não só minha, mas às vezes também nas outras pessoas. Os poemas que tenho aqui reunidos no livro, grande parte deles são um pouco de coisas que vivi, coisas que vi, mas também, como tinha dito, também coisas que vi noutras pessoas e que gostei de dar a minha palavra nelas através de um poema, porque às vezes é difícil termos tantas palavras para dizer e depois não conseguimos passar aquilo que queremos, e eu acho que às vezes um poema com pouco consegue-se dizer muito e também ajuda nesse aspecto. Portanto, o meu ritual é estar aqui, viver e escrever o que sinto. Um ritual sem viver, eu acho que é lindo. Olha, e se apanharmos o barco do Barreiro e te encontrarmos, não a escrever poesia, mas a ler, quem são os autores que tu terás entre as tuas mãos? Assim, mais frequentes que podem ver nas minhas mãos, diria que são o Afonso Cruz. Gosto muito da escrita dele, toca muito no coração. Do outro lado, Stephen King, adoro a capacidade de contar histórias dele, seja de tudo e mais alguma coisa, não só de terror, ele é muito conhecido de terror, mas ele também escreve outras coisas que não são de terror, que são Ele escreve tudo. incríveis. É verdade, Sim. e lança uns 10 livros por ano ou mais e está ali, e com um ritmo incrível, gosto muito deles.
E pronto, o que estou a ler agora neste momento é Casas Estranhas, do Oketsu, que é uma escrita assim mais esquisita. No entanto, eu adoro a forma como ele consegue escrever histórias que prendem e que fazem-nos querer ver, mas o que é que vai acontecer aqui? E não me sinto muito seguro, mas quero saber o que é que se passa. Uhum. E é sempre, gosto muito da escrita dele. Poesia não? Poetas não? Poetas, não tenho tanto hábito, confesso, que é quase um pecado o que estou aqui a dizer, mas posso dizer que, pronto, assim, o livro mais recente que li foi de Cesário Verde. Também gosto de vez em quando pesquisar por poemas de Fernando Pessoa. Às vezes, aliás, mesmo na minha área da publicidade, muitas vezes procuro da poesia de Fernando Pessoa alguma inspiração para conseguir arranjar ali um conceito de giro, um caminho que pode ser interessante de explorar, e diria que são essas assim as duas maiores referências que tenho neste momento. Muito Sim, bem. no caso do Fernando Pessoa há sempre um heterónimo que deve dar espaço para a criatividade, porque à falta de pouco, Fernando Pessoa tem para dar e vender. É um geminiano, ali como eu, E ele sempre com próprio a também cabeça a teve em mil. publicidade. Exatamente, Pois teve. exatamente. Ia perguntar-te, Lamps, relativamente a esta questão de leres poesia ou leres menos poesia, não ser se calhar o género literário que privilegias de leitura, mas é o género literário onde neste momento acabas por criar também. Ia perguntar precisamente a razão pela qual tu escolheste a poesia para ser a tua primeira forma de expressão para publicares um livro. Sim, eu diria que lá está, vindo muito deste tipo de escrita onde é preciso dizer muito com poucas palavras, foi também aquele que estava mais à vontade, porque eu sinto que a minha escrita, e isto em qualquer formato que seja, quando eu a sinto, sai muito mais forte do que quando tenho que fabricar alguma coisa. E lá está, os poemas todos os que estão aqui foram muito sentidos, têm todos muita intenção neles, e foi para mim, se calhar, a forma que vi mais clara de poder entrar neste mundo dos livros foi com esta escrita mais curta, que diz muito e que é a escrita que estou habituado, mas que não pretendo não ficar por aqui, espero expandir-me para outros géneros, mas acho que Ah, a poesia foi a forma mais bonita de começar. já vamos ver isso dos outros géneros, mas entretanto, qual foi a sensação? E já que disseste que és um homem muito de sentimentos, qual foi a sensação de repente pegar num livro? Atenção que o livro também está em e-book. E eu queria acentuar isso, porque há pessoas Sim. que leem em e-book e o livro também já está publicado em e-book. Mas qual foi a sensação de livro físico? Está aqui, é meu. Foi uma experiência assim meio surreal. Até foi antes de ter o próprio livro, foi quando a editora aceitou começar o processo de criar este livro. Parecia que não estava a acontecer. Foi como é que de repente alguém disse que sim e agora este livro vai nascer. E depois, quando chegou a caixa com alguns exemplares, fiquei com ele na mão e fiquei, uau, eu agora tenho um livro com o meu nome, com o meu título, com os meus poemas aqui na capa. Foi incrível e ainda está a ser incrível. Tantas pessoas que estão interessadas nele, poder tê-lo aqui, por exemplo, na minha mesa, é incrível. Ter esta minha obra nas minhas mãos aqui. Estou aqui sempre a olhar para o lado porque ele está aqui ao meu lado. É fantástico, é absolutamente fantástico e é uma sensação que eu acho que era bom que toda a gente pudesse ter o seu próprio livro, de poder ter nas mãos algo que criou. Acho que é muito bonito, acho que é algo que toda a gente devia poder experienciar. Sabes que eu estava a pensar que tu há pouco referias as tuas maiores referências literárias e tu focaste o próprio Afonso Cruz e não deixa de ser alguém que também experimenta vários géneros literários, no meu caso é um dos meus autores favoritos, mas ele próprio também tem uma prosa muito poética, portanto no fundo Verdade.
tu também acabas por beber um bocadinho dessa poesia. Não é necessariamente alguém que só se dedica à poesia, mas ele próprio também tem esta prosa poética, estas metáforas incrivelmente belas. Portanto, tens aí também uma referência. E eu ia-me puxar aqui pela questão da criatividade, e porque tu trabalhas na área e sei que desafios criativos é contigo. Portanto, eu ia pegar também aqui no título do teu livro e nesta questão da água, e nós vamos falar também da água enquanto elemento natural que dá aqui título ao teu livro, mas também que embala depois os teus poemas. E nesse sentido, qual foi a gota de água? E aqui tu podes interpretar gota de água como tu quiseres, deixar a tua inspiração fluir completamente. Mas quando pensei nesta questão, veio aqui à cabeça um evento concreto ou uma memória que tu tenhas, mas essa gota de água, esse charquezinho que deu origem depois a um dos versos, ou um dos poemas, podes escolher o que quiseres também, que guardas assim bem juntinho ao coração. Eu diria que não é propriamente uma memória, um acontecimento que aconteceu e que deu origem, por exemplo, a um dos poemas, mas foi um bocado numa fase onde, e ainda se sente hoje em dia, que é, sentia que a humanidade estava a ser um pouco ressentida de não nos fazer. É fácil fazer com que não nos achemos especiais. E isso deu origem ao poema, o primeiro poema de todos do livro, que posso dizer aqui é o meu favorito, e até era aquele que eu gostava que acabasse o livro. No entanto, por outro lado, como era aquele que é lá está, o meu favorito, quis que fosse logo aquele que começasse, que basicamente diz que se acaba com o verso de se somos todos insignificantes, então somos tão insignificantes como o universo, porque todos nós somos capazes de tornar este universo numa coisa melhor. Sem nós o universo não existe, ou seja, se eu fecho os olhos vocês desaparecem, já não estão aqui, se eu deixo de ouvir eu já não vos ouço, ou seja, está tudo dentro de cada pessoa tem o seu universo, cada pessoa é a pessoa mais importante do mundo. E devemos valorizar isso, devemos dar valor à nossa vida, àquilo que somos, e somos todos, e somos capazes de ser seres fantásticos connosco, com os outros e com o universo. Tudo ele é certo. poesia. Eu disse no início que era uma das pessoas mais queridas que eu conheço e uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço. Uau! Lemos, tu queres ler o teu poema? Tu falavas aqui da frase final. Tu queres ler para nós e para os nossos ouvintes? Posso ler, sim senhor, com muito gosto. Então aqui vai. No vasto universo, fazem-nos acreditar que somos seres insignificantes, que as ações humanas pouco ou nada valem no grande plano. Mas se fecho os olhos, tudo deixa de existir. Se imagine, outro universo renasce. Tenho em mim todas as estrelas e galáxias, o mundo inteiro ao alcance dos sentidos. Carrego comigo ecossistemas, emoções e a natureza, até ao meu último fôlego. Se encontro alegria, as cores vibram. Se a mágoa me fere, tudo se arruína. Se troco olhares, mundos colidem. Se sou insignificante como qualquer um, então somos tão insignificantes como o universo. Uau. É assim que se abre o meu pequeno grande livro. Exatamente. Olha, e o teu livro fala sobre os movimentos da água, na realidade, tu divide-lo em partes e chama-se evaporação, condensação, queda. Como é que é? Esta estrutura foi pensada logo de início ou os poemas foram nascendo e depois criaste este conjunto e acabaste por fazer esta divisão, esta metáfora? Pronto, como tinha dito há pouco, os poemas são quase uma coleção que eu fui fazendo ao longo de vários anos, que se foram acumulando até dar agora origem a este livro. Portanto, aqui a questão da chuva, do ciclo da água surgiu depois. Isto porque eu acho este ciclo da água um ciclo muito, muito interessante, porque nós chamamos de ciclo da água, mas também podíamos dar o nome de ciclo da vida, por assim dizer, porque todos nós precisamos de água, precisamos dela, que caia literalmente do céu para dar vida a tudo o que nos rodeia. Mas, no entanto, a chuva não é apreciada, regra geral, por nós, seres humanos. Nós queremos dias de sol. A chuva
molha, deixa-nos vulneráveis, queremos fugir dela, mas é importante. E eu escolhi este ciclo por isso mesmo, por ser importante. Nós somos quase formatados para sermos felizes, e é importante sermos felizes, mas nem tudo são dias de sol. E quando queremos fingir que está um dia de sol e não está, depois pode ser perigoso. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, aqui dou o nome de evaporação, são coisas que acontecem e depois ficam no ar, ficam à nossa volta, sejam as memórias, uns acontecimentos, os nossos amigos, ficam no ar à nossa volta, daqui ser a evaporação. Dessa evaporação começa-se tudo a condensar, sejam nuvens brancas, belas, céu limpo, sejam as mais escuras, todos nós as temos. E o pior é quando deixamos condensar demais na nossa vida, porque mais cedo ou mais tarde vai ter que chover, vai ter que dar-se a precipitação, e quando está demasiado condensado, a chuva depois pode ser muito destrutiva. E nós, este ano, até foi quase uma coincidência infeliz daquilo que passámos com as chuvas este ano pelo país. Portanto, a chuva pode ser muito destrutiva quando em demasia, por isso temos que a deixar acontecer quando tem de acontecer. A vida é dias de sol, é dias de chuva, e todos eles são bonitos à sua maneira, e temos de saber apreciá-los como tal. Antes Sem que dúvida. tudo seja chuva, é aqui que ponho Sim. o título do livro. Até porque só podemos valorizar os dias de sol se tivermos os dias de chuva. Exatamente. E Se tudo vice-versa. for sol, não há dias de sol, é só tudo normal. Exatamente. Sim, e permitir-nos sentir tudo. E o que disseste faz todo o sentido, é aprender a viver com todos os ciclos dentro de nós. Se nós também somos espelho da natureza e vice-versa, nós também temos que atravessar todas as estações do ano, portanto faz parte de nós. É verdade. E tu disseste e reforçaste aqui o título do teu livro, que é Antes que Tudo Seja Chuva. E quando eu penso neste título, não é que ele me soe como um aviso, mas eu sinto aqui a efemeridade do tempo, de alguma forma. E por isso também pensei que gostaria de saber da tua parte o que é que sentes que precisamos de sentir ou de salvar antes que esta chuva chegue e altere tudo aquilo que conhecemos. Eu diria que o que temos de salvar é, é nós próprios, é não termos medo de ser aquilo que somos, não ter medo de rir alto quando é preciso, não termos medo de chorar quando precisamos, de nos enervarmos também, porque também é uma emoção, também temos que a sentir. Todas elas são importantes, e quando são contidas, eu estou a falar isto quase como se fosse um guru das emoções, mas também eu tenho as minhas falhas, também eu acumulo emoções, e sei perfeitamente depois quando saem pode ser destrutivo, e por isso é que é importante, acima de tudo, salvarmos a todos. Todos nós estamos aqui nesta missão que é viver, de estarmos ao lado uns dos outros, e termos esta coisa tão bonita que são os sentimentos, são para sentir. Se os temos, são para sentir, e somos mais humanos quando os mostramos. Quando não os queremos mostrar, estamos a ser outra coisa e não estamos a ser nós próprios. E por isso diria que o mais importante é salvarmos a nós mesmos, permitindo sentir aquilo que somos e o que está à nossa volta. Pois, eu percebo isso, mas a tua poesia também tem silêncios. Uhum. Faz parte num mundo digital tão barulhento, com tanto ruído, e até na tua área profissional, que a poesia possa ser um refúgio, uma quietude, um silêncio. Verdade, o silêncio também é importante, e até diria cada vez mais, e como disseste bem, há muito ruído por aí, e esta área onde eu estou também colabora para isso, portanto, aqui uma palmadinha na mão. Por isso, mas sim, os silêncios, às vezes o silêncio também é muito importante, porque o silêncio às vezes faz-nos sentir, aleija, é difícil às vezes estarmos em silêncio connosco próprios, ou às vezes também é muito difícil, tanto com alguém, estar em silêncio, mas são importantes porque permitem-nos parar, perceber o que é que se passa aqui dentro, com o que está a acontecer lá fora, e ter, por exemplo, aqui na poesia, uma forma de
de ler e sentir acho que é muito importante para respirar fundo e soltar aquilo que temos, porque é preciso. Com tanto barulho, o silêncio é cada vez mais importante. E eu acho que a poesia aí é fundamental. Exato. E a vida em si mesma tem muita poesia nos silêncios, portanto, Pois tem. acaba também por ser uma grande fonte de inspiração. Tu dizes num dos teus poemas, eu retirei esta frase porque faz muito sentido, eu poderia colocá-la quase como um memorando e lê-la todos os dias. E tu dizes: outros encolhem-se para caber no tamanho que lhes dão. Tu partilhas isto connosco no teu livro. E aqui a chuva aparece também como uma metáfora de maturidade. E tu próprio já aqui nestas partilhas que fizeste durante esta conversa, acabaste por responder um pouco a esta questão, mas vendo eu este processo de transformação também a acontecer com estes ciclos da água e com o desenrolar dos poemas aos meus olhos, e a perguntar-te se para ti crescer em todos os sentidos, em todas estas dimensões, também é aprender a deixar-nos molhar sem medo e a encontrar este abrigo também nas palavras. Sim, sem dúvida. Eu acho que muitas vezes, digo agora literalmente, quando chove, temos muita reação de correr e procurar o abrigo, como tinhas dito, neste caso não em palavras, mas físico. Mas se formos a ver, acaba por ser. É só água. E a água é tão importante para nós, eh, que não é assim tão nociva. Claro que há chuvas que é impossível, não é? Aquilo, e passamos por aqui, lá está, que destrói tudo o que leva. Hum, mas eu acho que é importante podermos permitir-nos sentir a chuva tanto como permitimos apanhar sol, como adoramos apanhar aquele bronze na pele, também precisamos de levar um bocadinho de água para refrescar. E quando sentimos que, ok, já sentimos muito, boa, procurar um abrigo também é totalmente válido, mas lá está, acima de tudo, diria que o importante é permitir-nos sentir. Seja, ok, já senti tudo o que precisava, posso abrigar mais um bocadinho e aí desenvolver aquilo que acabei de sentir, o que é que isto significa, o que eu acabei de passar. É importante ter esta retrospectiva daquilo que aconteceu, mas também é permitir acontecer, porque se não formos sentir a chuva, sentir o sol, sentir o vento, não sentimos. Estamos a pôr-nos nesta bolha que não é viver, que é disfarçar a vida Sim. e ela merece ser vivida como um todo. Verdade. Ó Até, Francisco, até tenho, desculpa, Maria, só dizer, faz até mal. tenho, até há um poema que agora lembrei-me dele também aqui no livro, que é A vida é demasiado valiosa para vivermos sem ela. E acho que é o que ajudaria aqui a resumir um pouco esta resposta para a tua pergunta, Joana. Foi lindo porque tu acabaste de dizer isto e tu disseste: está aqui um poema no meu livro, e disseste, e eu folhei e foi logo parar à página E dele. calhou. Portanto, e calhou, está na página Uau, estas 56. coincidências. É Não, porque serendipidades da vida. às vezes a vida mais triste de se viver é aquela que não se vive e que se acha que se viveu. Verdade. Olha, e aí tu aprendeste a viver e a existir e a sentir mais ou de uma maneira diferente depois de partilhares as tuas palavras e os teus poemas com todos nós? Eu diria que sim. Eu acho que quando comecei, e até tenho ali muitos textos, eu fazia muitos textos que eram só para mim, que também eu acho que é bom e é importante, mesmo para treinarmos a nossa escrita ou metermos em algum sítio algo que sentimos que não conseguimos exprimir, acho que é importante. Mas quando comecei a partilhá-los, especialmente aquele poema que já recitei aqui no podcast, aquele primeiro, foi o primeiro, diria talvez o meu primeiro poema que partilhei ao mundo, com todos. Eu acho que foi importante porque ver a reação, principalmente das pessoas que me são mais próximas, a este género de escrita, dizerem que foi bom, que acharam interessante, inspirou-me depois a, ok, então vou tentar fazer mais,
ter mais, mostrar mais ao mundo aquilo que sinto, aquilo que vejo, aquilo que vivo. E, portanto, eu acho que é importante partilharmos a nossa arte. Hum, Nenhuma arte que nós façamos é mínima, toda ela, desde que feita com sentido e com valor, eu acho que vale sempre a pena partilhar, principalmente com aqueles que mais gostamos. E com Sem verdade. dúvida. Olha, voltando aqui aos teus poemas, eles não obedecem propriamente a uma métrica, ainda bem que assim é, porque eu gosto também da poesia mais livre, mais solta. E tu sentes que durante o teu processo de escrita, a forma como queres comunicar flui assim desta forma, também com esta liberdade criativa de escrever sem seguir propriamente uma métrica ou uma lógica? É assim que flui dentro de ti também? Sim, grande parte dos poemas surgiram tal como dizes, não tive propriamente um método, uma lógica neles a escrever. Houve outros que decidi fazê-lo. Eu acho que isso também vem um pouco, lá está, da área onde estou, aquele jogo de palavras que fica interessante junto. Lembro-me, há aqui um poema onde eu uso só 2 palavras por verso, outros que são mais soltos, outros que decido ir só com 4 palavras por verso, outros com 8. Portanto, e lá está, tendo esta área da publicidade onde estou, onde tenho que aproveitar a escrita para fazer, para captar a atenção das pessoas, não posso prender só no método, tenho que usar tudo o que tenho ao meu dispor para tornar algo interessante. E é um pouco isso que faço nos meus poemas, sem ter esta vertente comercial, ok, vou fazer algo que estou a sentir neste momento, e que possa soar uma coisa bonita de se ler. Para mim, diria até principalmente para mim, que eu tenho que gostar aquilo que fiz, que ser algo bonito, e quando assim é, depois acredito que será bonito, principalmente para aqueles que mais gosto, que não posso deixar de frisar e de repetir que essas pessoas são muito importantes. Todas são, mas essas são a base para tudo o resto. Obviamente. Francisco, há outros poemas que eu acho que são quase, diria eu, eles não são prosa poética, eu diria que eles são uma poesia narrada. Uhum. Isto soa-te a alguma coisa ou achas que eu já estou a voar na maionese e que não tem nada a ver com aquilo que tu escreveste? É porque tu Não, tens versos muito grandes, não é? E sim. portanto, eu comecei por ler o livro sem saber a tua formação, mas achei que havia aqui uma coisa de storytelling por trás. E é Uhum. nesse sentido que eu digo, ser uma poesia narrada. Atenção, que é um elogio, não é uma Sim, sim, crítica. sim. E é assim que eu estou a levar. Isto faz-te Uh, sentido? eu acho que faz todo o sentido. Lá está. Quando estou quando faço estes poemas, dizer aquilo que sinto, tendo esta vertente de, não é vertente, diria até mais esta paixão por contar histórias, este storytelling, acaba por ser a base para tudo o que eu faço. Eu adoro poder contar histórias, ouvir histórias, ver histórias, ler histórias. Acho que é muito importante e perceber que se sente isso também aqui nos meus poemas, lá está, levo isso como um elogio, e acho que até dá uma certa personalidade. O meu propósito com estes poemas não era fazê-los bonitinhos, era, lá está, dizer aquilo que senti, passar uma emoção com eles. E todos nós somos isso, ninguém é perfeitinho, temos sempre um verso mais longo que outro, temos versos grandes, temos frases curtas, todos nós somos feitos de um texto irregular, ninguém é feito de um texto justificado, pondo assim o termo. Exato. A Olha, nossa única mais outra justificação é deixar frase. fluir.
Mais outra frase para se tornar quase um lembrete diário, não é? Que nós somos todas estas camadas, todas estas interpretações e todos nós temos, lá está, os dias cinzentos e os dias de sol e todos eles servem para o nosso processo de metamorfose e para chegarmos um bocadinho mais longe dentro de nós mesmos e também na nossa relação com o outro, sem dúvida alguma. Uhum. E ia perguntar-te, Lamps, tu adoras criar histórias, já o disseste aqui várias vezes, deste este passo de publicação também de criação do teu livro e tens esta formação em storytelling, trabalhas diariamente como copywriting, copywriter, portanto há este processo criativo diariamente na tua vida. E que conselhos é que tu darias a quem se quer aventurar também neste universo da escrita? Por onde é que poderiam começar? Por onde é que tu próprio também começaste? Porque estão aqui alguns anos também de poemas teus. Como é que começou todo este processo e que conselhos então é que darias para alguém que queira começar agora nesta área? Eu diria que, para já que é uma ótima área para se começar, isto porque isto veio até partindo aqui deste lado da publicidade, hum, costuma-se dizer que é muito mais fácil ser um copywriter do que propriamente, por exemplo, um diretor de arte. Geralmente funciona com duplas, é o que faz os textos e o que faz as imagens. Hum, Porque fazer imagens nem todos conseguem escrever, todos nós podemos escrever, ou grande parte temos a habilidade de fazer palavras, não diria de. Não é. Estou aqui a ver as graças da Maria João. Todos nós temos a capacidade de juntar palavras e fazer coisas. E isto é algo que se treina. Eu acho que o importante é começar a escrever. Hum, Há muitas pessoas que dizem, por exemplo, que não têm jeito para escrever, é porque se calhar nunca deram uma a si próprias de escrever. Todos nós começámos de algum sítio. Se nunca treinámos essa habilidade, muito dificilmente vamos conseguir escrever. Ninguém começa a escrever e é um gênio literário. Não existe. É uma coisa que vem com treino e perceber quais é que são as melhores palavras para exprimir certas emoções, fazer certos diálogos, criar certos contextos. Acho que o mais importante é pegar numa caneta, escrever num papel, não tem que ser textos para toda a gente ler, pode-se começar primeiro só com nós próprios, lermos aquilo que fazemos e, e trabalhar a partir daí. Se a partir daí, se quisermos tentar fazer poemas, força, se forem composições, também serve, se forem os ditados, é mais difícil e já é preciso alguém, mas tudo que vale para se começar a escrever, eu acho que é o mais importante. Francisco, eu não leio poesia como quem lê prosa. Enquanto a prosa eu posso estar uma hora a ler, a poesia eu gosto de ler 2, 3 poemas, parar e depois no dia seguinte voltar e ler 2, 3 poemas, pronto. Tu achas que não se lê poesia como se lê prosa? Eu diria que sim, depende também um pouco da disposição que a pessoa tem na altura que está a ler. É curioso teres referido isso, porque já tive várias pessoas que leram o meu livro que me disseram que estavam a ler o meu livro e que sentiam que estavam a ir demasiado rápido e decidiram começar a ler de novo, mas com pausas. E eu acho que, como já falámos dos silêncios, lendo com pausas ajuda a perceber, a assimilar o que acabámos de acontecer. O que é que será que o que é que eu estou a sentir com isto? O que é que será que eu, neste caso o autor, quis dizer com isto? Ajuda a perceber um pouco. Por outro lado, se acharmos que está bom e queremos devorar aqueles poemas todos, também é válido, mas pode-se perder um pouco essa vertente mais de sentimento, de não estarmos a sentir aquilo. É quase como uma refeição. Às vezes uma coisa está tão boa e devoramos, já nem temos tempo para saborear o que é que acabamos de comer, ou dar dentada a dentada, devagar e apreciar o momento, é super importante. Sem dúvida. Verdade. Eu até acho que a poesia às vezes vale a pena ler em voz alta. Uhum.
fazer Sim. a própria declamação, sim, acho que também dá outro valor e dá para dar outra emoção àquilo que estamos a fazer, porque lendo Tem um para nós ritmo muito o próprio, não exato. é? Uhum. E lendo para nós, hum, pode não soar, soa, faz sentido aqui, mas se calhar Uhum. ainda soa melhor quando vem cá para fora. Há um exercício muito simples que fazemos em publicidade, principalmente para guiões de rádio, que é quase quando é para cronometrar o tempo. É fácil, por exemplo, fazer um guião para um spot de um anúncio de 10 segundos, lemos interiormente sem dizer, está com o tempo perfeito. Mas depois, quando passamos cá para fora, quando lemos em voz alta, vemos que é mais longo do que aquilo que lemos aqui. E, portanto, ler em voz alta não só permite sentir mais, ouvir, como dar um outro ritmo ao poema que, se calhar, só interiormente não se sente. Sim, sem dúvida. E tu, como copywriter, fazes isto diariamente, este Uhum. exercício também de o que está cá dentro, o que marina na nossa cabeça, nem sempre é aquilo que depois Sei. acaba por que sai exatamente e por ficar como produto final. Tu já fizeste este exercício agora de ler em voz alta, de folheares novamente o teu livro, olhares para o Francisco dos primeiros poemas, para o Francisco dos últimos, e certamente eles poderão até nem ter seguido esta lógica que falávamos há pouco dos ciclos da água quando foram escritos, mas Uhum. tu olhas para esses primeiros poemas do Francisco para os últimos e vês essa metamorfose que aconteceu também na tua vida? Sim, eu olho para eles e lembro-me de cada fase, de como eu estava em cada um. Basicamente, é quase como se fosse um álbum de fotografias que tenho, só que só com palavras. Hum, Fases que tive que foram muito boas, fases menos boas. Acho que sim, guardo muitas memórias e sei qual foi o Francisco de cada um deles. Ou neste caso, para ti, Joana, de cada Lamps que foi em cada um deles. Eu Eu fiz o gosto, esforço agora, eu fiz o esforço. eu gostei como começaste o podcast a dizer que ias me tratar por Francisco, mas foi Não praticamente sai, totalmente não é Lamps natural, não é natural. do início ao fim, foi sempre. Não, Ela disse que ia tentar, eu vi logo que ela não ia conseguir, porque Não dá, não consigo, tenho que fazer um esforço muito grande, é quase como se eu estivesse a falar de outra pessoa, então não podia nem ser, para nas ser. mensagens que nós trocámos para organizar isto, tu foste outra coisa senão Lemes. é E eu, verdade. e eu digo-te que eu, ao princípio fiquei a pensar, mas quem é o Lemes? Mas depois É outra fechou-me os pessoa olhos por para causa ti, do pronto. Lampreia. É que para mim, Francisco, são outras pessoas, não é o Lamps, não é? E como estamos a falar aqui desde o início, é sermos verdadeiros. E se estás a Exatamente, ser Exatamente, verdadeiro, é isso é que exatamente, importa. exatamente. exatamente, E a sentir a verdade. sem É Isso é que é dúvida. verdade. Não, importante. não poderia ser de outra forma. Ó Francisco, porque para mim tu és Francisco, tens algum novo projeto na calha? Falaste aí que gostarias de experimentar outros géneros. ah, Vamos ter outro livro de poesia, vamos ter um romance, um policial, o que é que vamos ter? Ou Ahm, ainda estás naquela fase de desfrutar deste e ainda não vamos ter nada? não, isto é curioso porque quando saiu este livro, eu na realidade estava a escrever outro livro. Estava e estou. Ahm, Este aqui surgiu basicamente por reunir todos os poemas e pensei, será que isto eu acho que está aqui alguma coisa, vou tentar a minha sorte. E portanto, enquanto estava a fazer este livro que estou a fazer agora, hum, passei já pelo processo de como seria para publicá-lo, que foi muito bom, foi e está a ser uma ótima experiência. E sim, posso dizer que este não se ficará, é o primeiro por uma razão, porque vão existir mais, não será o único. E já ainda há pouco tempo tive de férias, fiz duas histórias infantis que acho que têm um potencial muito interessante para livro, e este outro que já estou praticamente a terminar será um romance com uma espécie de terror psicológico. Ai, Ah, uau! gostei.
que foi basicamente foi uma inspiração de um filme que vi, que achei muito mauzinho. Não achei muito mauzinho, mas não achei bom. Mas o conceito que eles tinham do filme era incrível e eu acho que basicamente peguei nesse conceito e fiz a minha história com ele e espero eu acho que está a sair ali uma coisa interessante e quando terminar eu espero que seja uma coisa muito boa. Pois manda ao realizador, que é para ele ver a ideia em bom. Sim, sim, Exato, sim. exato. Ai, que bom, mas eu fiquei muito feliz com a tua incursão pela literatura infantil. Pronto, que é um dos meus géneros literários favoritos. Eu trago quase todos os Uhum. episódios um livro infantil para falar, portanto, olha, fico muito feliz com Nós isso também chegámos a mesmo. falar com isso já sobre livros infantis, porque eu acho que Verdade, é, é uma falsa escrita fácil, diria Claro. assim, hum, mas depois também permite ser quase uma adaptação de poucas, dizer muita coisa em poucas palavras, que é aquilo que sei fazer melhor neste momento, e então, como também tenho um gosto especial por livros infantis, experimentei usar este jogo de palavras, este dizer muito com pouco e saíram histórias que gostei e que num futuro próximo vamos ver se tenho um livrinho delas. Pronto. ai, que Eu depois quero saber bom. isso porque eu tenho uma neta Uhum. Que que está por será, aí são os melhores críticos. e que será obrigada a gostar de ler, portanto. Boa, é Oh, que importante, isso é muito bom. importante. Mas gostei do Olha, romance também. ai sim, esse, por acaso não sem nenhuma pressão, ok? Mas sairá este ano, só no próximo ano, deixamos as coisas fluírem. Depende um pouco depois como será o processo a seguir da publicação, mas eu gostava que fosse este ano. Que bom, Prenda vamos de ficar aqui Natal. muito expectantes exatamente deste lado. Uhum. Pá, que bom. Olha, Por outro lado, falavas diz-me. não, ia só dizer, por outro lado, ainda também Uhum. estou na fase de apreciar e de deixar este respirar um bocadinho, não é? Claro, Tanto quanto Claro. merece. exatamente, exatamente. Não, e Merece tem muito, por que. favor, comprem. Merece mesmo. E não há desculpas, podem comprar em livro físico, em e-book, como quiserem. E merece mesmo Exatamente. muito. Joana, Nós estamos quase a chegar ao fim desta conversa e nós guardamos sempre duas questões para o fim. E tu há pouco falavas do livro do youtuber que estás a ler. Eu sei que o primeiro livro dele teve imenso sucesso quando saiu, não me recordo o título desse livro. Imagens estranhas. Ahm, Imagens Estranhas, exatamente. Tu referiste que estás a ler este, mas nós deixamos sempre esta questão aos nossos convidados, que é o melhor livro que leste em 2025. Nós estamos a gravar este episódio de podcast em abril, portanto 2025 ainda é um ano muito recente à data deste podcast, ou então um que já tenhas lido este ano, que não seja nenhum dos que já referiste entretanto, e que te lembres e que te tenha marcado particularmente e que queiras deixar aqui como sugestão aos nossos ouvintes. Eh, o melhor livro que li o ano passado foi A Imagens Estranhas, de facto, já falei sobre ele e já disse o quão fantástico eu achei, porque prendeu-me mesmo, eu adorei aquele livro pela forma como libertou tanto. Eu estava no meio do barco e dizia, ficava com quase a olhar para o lado e a outra pessoa, o que é que está a acontecer? Porque foi mesmo muito bom. Mas aproveito já agora também, já que falei sobre esse, deixar outra referência que é o Júlia 1984, que é uma análise do 1984, mas através de outra personagem que é a Júlia, que eu Ok. li os dois, primeiro li o 1984 e depois a Júlia, e achei incrível esse da Júlia de 1984. Não me estou agora a lembrar o nome da autora, mas toda a personagem que eu pensei no livro original não foi nada do que eu pensei que acabou por ser Uhum. no livro dela. E o livro dela tornou-a ainda melhor e muito mais especial, e acho que está mesmo. Eu gostei muito daquele livro. cá está a prova que a literatura depende de quem a olha e de quem a lê. É Sem verdade. E é dúvida. essa a beleza e a riqueza da literatura.
por vezes não é fácil pegar num grande livro e fazer algo com ele, e essa autora pegou nesta missão, disse: eu estou aqui, sou capaz, e eu acho que ela fez um livro muito bom e que vale muito a pena. É um ato de coragem pegar no Orwell. É um ato de coragem pegar no É 19... verdade, é não... porque já é um... É um colosso, não é, da literatura. exato, Verdade. é já um clássico, não é? E os clássicos, quando se pega, é preciso assim, quase com pinças, porque senão a coisa pode descambar. Ó É Francisco, verdade. E como eu tive esta oportunidade de ler os dois quase de seguida, ela depois liga muito bem a história com o principal. Tu lembras de coisas que ok, isto faz sentido, está muito bem ligado às duas histórias, estão muito boas. articulado. Isso é giro. Exatamente. Olha, não conhecia. Também não. E às vezes é interessante também sentir que quando estamos a ler um livro e de repente encontramos uma personagem que queremos muito que tivesse mais destaque na história, que não fosse só quase a personagem que fica na penumbra, não é? Queremos ver mais daquela personagem, saber mais, despir de mais camadas, e é interessante depois quando tens outros autores que pegam numa personagem que até não é que se calhar não é o caso, mas que possa ter ficado menos vista na narrativa principal, e de repente ganha aqui uma nova roupagem. E este ato este ato criativo, não é? Também é duplamente interessante. E é mesmo isso que diz. Sem dúvida. Ela não tem, é importante no original, mas lá está, a personagem que acaba por ser é muito mais interessante e ainda muito mais interessante para nós leitores, o que ela acaba por ser, o que esta autora fez com ela. Acho que foi um ótimo exercício. Vou à procura. Incrível, também vou à procura, fiquei muito curiosa. Ó Francisco, a nossa última pergunta é sempre a mesma, e é para ti, qual é a palavra que fica? Não precisa de ser para o podcast, pode ser para a vida. Eu acho que, dada a conversa toda que tivemos e todo o tema do livro, eu acho que a palavra que fica diria chuva. Deixemos chover quando é preciso, e com isso existe também uma frase conhecida que é: sem chuva não há flores, e portanto é importante que haja chuva e que a deixemos chover. Oh, foi muito belo. Não é preciso mais nada. Não é preciso rigorosamente mais nada. Que bom ter aqui um poeta. Que bom. Ó Francisco, muito obrigada por teres aceito Obrigada, mais uma vez. este convite. Já percebi porque é que a Obrigado. Joana andou com tanta vontade de ter aqui. E olha, se nós ainda andarmos por cá, e no final do ano eu espero que sim, não é, Joaninha? Espero que sim, também espero que sim. Avisa, porque nós vamos querer falar dos livros infantis, do romance psicológico, disso tudo. Combinado. Portanto, queremos muito ter-te cá outra vez, porque foi realmente um grande prazer conversar contigo. Obrigado. E muito obrigada a nós. Sim, Joana, queremos, não, ia só dizer que queremos deixar que chova aqui outra vez. Queremos que chova Exato. aqui outra vez. Exato. Programa. Para fazer muitas flores, muitos livros e criar muitos leitores, porque eu acho que é importante. E a poesia é engraçado, nós temos a mania de dizer que somos um povo de poetas, e depois a poesia é do que menos se lê em Portugal. E também não deixa de ser interessante. E é preciso também recomeçarmos a ter esse prazer da leitura da poesia. Obrigada, sim, temos Francisco. novas vozes também no panorama literário português, sem dúvida. E agora és mais uma dessas pessoas. Yes. Pronto, e muito obrigado às duas por, mais uma vez, por este projeto que é muito bonito, e ver-vos falar do coração sobre este tema é sempre lindo, é muito bonito. Muito obrigada. Que bom. Ó Joaninha, para a semana não, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias voltamos no feminino. Eu dizia isto no último episódio, mas voltamos brevemente no feminino,
aqui num registro literário também diferente. Já falámos aqui sobre ele, de alguma forma, mas voltamos num registro literário diferente e nós nunca deixamos esta nota e acho que é importante reforçar também que os nossos episódios saem quinzenalmente no Spotify e no YouTube, agora no Spotify também já com vídeo, e pedir aqui aos nossos ouvintes também para ativarem o sininho, classificarem também o nosso podcast no Spotify e para também ficarem a par das novidades e fazerem parte desta comunidade literária que nós queremos também pôr mais pessoas em Portugal a ler e a descobrirem novas vozes como a do Francisco Lemos. E partilhem uns com os outros, é importante isto chegar longe. Exatamente. E mais, se tiverem sugestões, li um livro que gostei muito, avisem, porque sim, nós... Instagram, a palavra que fica, exatamente, num comentário no Spotify, o que quiserem. Estamos aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Francisco. Obrigada. Obrigada, até à próxima. Boa noite ou bom dia, ou o que for. Onde estiverem a ver. Onde estiverem. Deixar chover. Exatamente. Boa noite. Obrigada. Obrigada.